Olá, olá, turmas do segundo ano, disciplina Sociologia do Trabalho. Bem, como vocês observaram, hoje nós tivemos problemas técnicos, quer dizer, eu tive problemas técnicos com as minhas conexões de internet. E a interrupções já aconteceram em outros momentos. Nunca eu passei pela situação de não conseguir prosseguir com as aulas. Bem, mas isso acontece, né? Acontece comigo e pode acontecer com qualquer um de nós. Pode faltar energia, pode ter chuva forte, pode haver queda de poste. Então, tudo isso pode acontecer. O que eu farei agora é sempre ter um plano B para o caso de termos problemas, né? Eu vou voltar a adotar o que eu adotei no ano passado. Após a nossa desconexão, eu gravei um vídeo e ficou muito bacana. Vocês estão vendo aqui do lado? Aqui, ó, tá bem aqui do lado, ó, aqui, ó. Eu estou aqui aparecendo em dose dupla. Só que, por uma questão de configuração, no microfone não teve áudio. Então eu gravei o vídeo, baixei o vídeo, subi para o YouTube e sempre observando que o áudio não saía. E eu achei que era o meu equipamento, o meu computador que não estava conseguindo reproduzir. Não saiu o áudio, eu fui verificar nas configurações do microfone e aí vi que tinha lá uma coisa sido alterada. Pode ter sido eu, por engano, pode ter sido meu sobrinho utilizando o computador. Bem, agora eu vou então repetir a minha repetição, só que com som, para que vocês possam me ouvir, acompanhar e possamos continuar a nossa conversa. O que nós vamos ter aqui, o que eu vou apresentar aqui, é um resumo da parte conceitual do nosso encontro de hoje. Na sequência, eu vou deixar 2 vídeos curtos, bem curtinhos, 3 minutos no máximo, com provocações para nossas atividades avaliativas. E outra observação, esses mesmos vídeos de hoje, do dia 22 de março, serão compartilhados com uma colega de vocês que está fazendo estudos orientados em Sociologia A. Por quê? Porque essa primeira parte da nossa disciplina em Sociologia do Trabalho coincide, né, com uma parte que eu proponho como inicial também para a Sociologia A. Então, esse vídeo, né, ele vale por 2. Eu vou parar agora, vou fazer uma pausa para tirar essa dose dupla de Mônica aqui, vocês já observaram, né, que uma já é, né, já é top. 2 pode ser top demais, né? Então, vou fazer uma pausa aqui para que a gente possa continuar. Retomando, na nossa conversa de hoje, eu propus a vocês discutirmos 3 conceitos importantes que formam essa base da sociologia. E aí, a ideia é que nós pudéssemos encontrar exemplificações desses conceitos na história que nós observamos no filme Capitão Fantástico. Também tinha a intenção de ouvir vocês sobre o que vocês acharam do filme, mas agora nós vamos ter que desenvolver isso de uma forma diferente. Eu vou retomar a parte conceitual do que até então eu tinha abordado, interrompo esse vídeo e deixarei outros 2 com 2 atividades avaliativas para que vocês desenvolvam. A primeira relacionada ao filme e a segunda uma provocação. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, do que nós estávamos falando? Nós estávamos falando do processo de socialização, que é o processo a partir do qual nós aprendemos a fazer parte da sociedade, nós indivíduos. Lembrando que indivíduos somos nós a partir do instante em que somos adotados pela sociedade. Quando que se dá essa adoção? É no primeiro instante da nossa vida social, quando nós saímos do útero,
né? E já disse a vocês, não vamos discutir agora essa questão do útero, né? Se é da mãe, se é da tia, se é da avó, se é feminino, se não é feminino, porque nós temos outras discussões que vão anteceder esse momento, né? Então, a partir da saída do útero, este ser humano, ele adquire vida social. Mônica, mas já existia vida intrauterina. Sim, mas essa vida uterina, intrauterina, essa existência anterior ao seu momento de estreia social, não é analisada pela sociologia, né? No campo científico, as ciências interagem, mas elas ficam restritas às suas áreas de competência, que é quando tem as teorias, né, para poder estudar os fenômenos, encontrar explicações para os fenômenos a que se propõe, e também as ferramentas conceituais e metodológicas. No caso da sociologia, nós só podemos analisar a vida social dos indivíduos, que vai desse primeiro momento, né, na saída do útero, até o seu último momento de vida social, que é quando ocorre a falência do organismo biológico. Nesse primeiro momento, o indivíduo ele é adotado pela sociedade, né? Ele é adotado pela sociedade a partir dos cuidados iniciais, porque se não houver essa adoção, esse ser não vai sobreviver, não será capaz de satisfazer as suas necessidades naturais. Necessidades naturais, sede, fome, frio, calor, né? A necessidade de excretar, né? Fezes, urina, né? Catarro, ou seja, como eliminar, né? E como cuidar de si. Isso tudo é definido culturalmente, a partir do contexto social em que ocorre essa adoção. Por exemplo, é necessário que este ser, né, ao sair do útero, ele seja desligado desse útero. Tem lá o cordão umbilical. Esse cordão umbilical, se ele vai ser cortado pela médica, pela enfermeira, pela mãe, pela parteira, pela doula, pela avó, enfim, quem vai agir nesse momento é uma definição cultural que se estabelece na sociedade. Se vai cortar com o bisturi, com a tesoura, com a faca, com a gilete, com o dente, com a cerâmica, também isso é definido socialmente a partir, né, dos costumes culturais, a partir dos conhecimentos científicos, né, e é também a partir do contexto, né, das circunstâncias em que ocorre esse momento de estreia social. Então, esse indivíduo, imediatamente, ele começará a ser socializado, ele começará a ser ensinado a fazer parte dessa sociedade. Porque ao receber os primeiros cuidados, nós estaremos orientando, né, a conduta desse indivíduo em relação ao próprio corpo e em relação, né, na sua interação com as demais pessoas. Esse indivíduo, né, ele vai receber diversos papéis sociais a partir da sua localização naquele contexto. Vamos voltar àquela imagem, né, de comercial de margarina, família feliz, né? Papai, mamãe, filhinhos, os pets no quintal, né? Ou qualquer modelo de família, né? Independente do seu formato, né? Independente do seu conteúdo. Esse indivíduo, ao ser inserido na família, ele receberá papéis sociais tais como filha, filho, irmão, irmã, prima, primo, neta, neto, né? E para cada papel social haverá um jogo de expectativas e de reciprocidade. Então, esse indivíduo primeiro precisa aprender a se conduzir de acordo com seu papel social. Né? Então, por exemplo, o filho ou a filha, né? A mamãe diz assim: "Ô, filhinho do meu coração, dá um sorrisinho para a mamãe." A mamãe tem a expectativa de que aquele indivíduo, né, aquela criança, a reconheça como mãe e corresponda, numa ação de reciprocidade, corresponda, né, positivamente ao seu apelo. Né? E esse processo de socialização, ele vai ocorrer num primeiro momento de forma não consciente, ou seja, não perceptível pelos indivíduos, até porque não existe maturidade neurológica para tal, né? E depois nós vamos começar a perceber esses ensinamentos, mas não significa que vamos perceber sempre, porque o processo de socialização é um processo
permanente e constante. Ocorre durante toda a nossa vida social e o tempo todo nós estamos aprendendo, ainda que não percebamos esse aprendizado. E por que isso é importante? Porque na sociedade nós precisamos interagir. O que forma a sociedade são as interações, as diversas interações que os indivíduos estabelecem entre si enquanto membros da sociedade e que estabelecem, a partir das instituições sociais das quais participam. Por que eu disse, Eles interagem entre si enquanto membros da sociedade, porque eles interagem a partir de papéis sociais. Pouco importa se este indivíduo chama-se Maria, José, Catarina, Filomena, Viviane, Antônio, Bruno, não é isto. A interação se dará pelos papéis sociais. Irmã e irmão, mãe e pai, professora e estudante. No caso de estudante, nós podemos falar num ator social coletivo. Ator social indivíduo. Mônica, agora eu me confundi. Não precisamos confundir isso. Existem teorias sociológicas que, ao invés de falar indivíduos, vão falar em ator social. Por quê? Considerando justamente esse script, esse roteiro, estou procurando aqui um livro, esse roteiro que nós recebemos, que orienta, que nos ensina sobre o nosso modo de agir, de pensar e de sentir. Esse roteiro, ele é produzido pela sociedade da qual nós fazemos parte. No primeiro momento, nós recebemos pronto, porque nós não temos, como interagir ou reagir a esse papel social. À medida em que ocorre o nosso desenvolvimento, neurológico e psicológico, desenvolvimento estes, que são estudados por outras disciplinas científicas com as quais a sociologia interage, por exemplo, a psicologia vai nos ajudar bastante nesse sentido. À medida em que há esse desenvolvimento, o indivíduo pode ir se posicionando com relação a esse papel social, a esses diversos papéis sociais. Lembrando que a sociedade ela é sempre dinâmica, porque a cultura ela é dinâmica. Então, o papel social de filha ou de professora, e no dia 22 de março de 2025, considerando o contexto da região metropolitana de Belo Horizonte, de onde todos nós somos, ou a maioria de nós somos, eu vi pelas respostas que vocês colocaram no chat, esse papel social, ele é diferente do papel social de uma professora, na mesma região há 200 anos atrás. Não sei se 200 chega a 200 anos atrás, mas há 20 anos atrás. Não é verdade? Eu estou dizendo não sei há 200 anos, porque eu não sei se haveria professoras. Creio que não, Então, nós temos que pensar nesses papéis sociais como papéis sociais em mudança, na possibilidade de mudanças mais rápidas ou menos rápidas, considerando a própria dinâmica da sociedade. E por que esses papéis sociais são importantes? Primeiro, porque são eles que vão garantir a interação social. E havendo interação social, nós temos sociedade. E, em segundo lugar, porque eles permitem o acompanhamento, ou seja, o monitoramento, do desempenho desses papéis sociais, e, quando necessário, a intervenção das instituições sociais. Esse monitoramento e essa intervenção é o que nós chamamos, está aqui embaixo, olha, que nós chamamos aqui, de controle social. Está vendo aqui, controle social. E esse controle social, ele vai ser desenvolvido, desempenhado pelas instituições sociais. As instituições sociais são grupos sociais ou organizações sociais que têm por objetivo zelar para o cumprimento dos papéis sociais de seus membros. Zelar, para que haja uma interação, para que a interação entre seus membros produza coesão social. E a coesão social é a garantia de manutenção da sociedade. As instituições sociais vão zelar para que as interações sociais sejam colaborativas, cooperativas. As instituições sociais vão cuidar para que os conflitos produzidos nas interações sociais de seus membros
possam ser solucionados e, deste modo, não coloque em risco a existência da instituição e, ao fim e a cabo, né, no limite, a própria existência da sociedade. Então, há uma relação direta entre interações sociais, as interações que se estabelecem entre os indivíduos, os papéis sociais, a socialização, né, que é esse aprendizado, e o controle social, que é o objetivo do ponto de vista macro-sociológico, né, que é do ponto de vista da manutenção da sociedade. E o que são, então, as instituições sociais? Como eu disse, são esses grupos que vão cuidar para que haja, né, o cumprimento, né, o desenvolvimento correto, adequado, esperado dos papéis sociais naquele jogo de expectativas e reciprocidade. E aí, quando nós falamos em instituições sociais, nós falamos, por exemplo, na família, nós falamos na escola, nós falamos no Estado, nós falamos no sistema judiciário, nós falamos da polícia, mas vejam bem, nós não vemos nenhuma dessas instituições. Nós não vemos a escola, a não ser o prédio. O que é que, quando nós falamos em escola, nós enxergamos? Quando falamos sobre escola, com quem nós interagimos? Nós não interagimos com a instituição, ou podemos chamar, nesse caso, de agência, né? Nós interagimos com os membros dessa instituição, ou seja, com os agentes, né? Que são aquelas pessoas, espera aí que eu fiz uma bobagem aqui, que são aqueles indivíduos que vão exercer o controle social. Vão exercer o controle social, né, em nome da instituição. E vão exercer esse controle social a partir de diversos instrumentos, de diversas ferramentas. Por exemplo, as sanções. O que são as sanções? São as respostas que são dadas à conduta dos indivíduos, podendo ser sanção positiva ou sanção negativa. É um jogo de punições e recompensas. E essas sanções nem sempre nós vamos identificar como punição ou como recompensa, né? Porque as sanções, elas serão as sanções menos percebidas pelos indivíduos, elas têm a mesma efetividade daquelas que são mais percebidas. Por exemplo, no caso, né, do uso da força física, ou no caso de repreensões verbais, né, e que o indivíduo percebe. Mas aquele sorriso, né, quando nós fazemos uma coisa que corresponde à expectativa alheia de com quem interagimos, ou aquele olhar desconfiado ou repreensivo, né, que nós algumas vezes recebemos naquela instituição social chamada família, por aquela agente de controle social chamada mãe, né, que nos olha assim, aguarde. Em casa nós vamos conversar sobre isso. E que a gente já fica, né, já dá aquele gelo na barriga. Essa é uma forma, são formas de sanções sociais, de respostas à conduta dos indivíduos, tendo como referência, né, as expectativas. E as expectativas surgem a partir dos papéis sociais que são conhecidos, produzidos coletivamente e compartilhados na sociedade. Então, o que nós deveríamos ter observado, conversado, compreendido no nosso encontro de hoje é a questão da socialização, né, o processo de socialização, e quando falamos em socialização, nós falamos no aprendizado, né, em aprender a fazer parte da sociedade, dos papéis sociais que nos são apresentados para que possamos desenvolvê-los, né? E esses papéis sociais permitem, né, que haja expectativas sobre a nossa conduta e que nós possamos agir em reciprocidade, né, àquilo que nós consideramos, compreendemos que seja a expectativa dos outros indivíduos com os quais nós interagimos, né? Falamos também no controle social, que é esse monitoramento que se faz necessário, e das instituições sociais que vão operacionalizar esse controle social.
Eu vou passar agora para outros 2 vídeos, que eu prometo serão mais curtos, e que eu vou convidá-los, no primeiro, a rever, né, repensar o filme que nós assistimos, Capitão Fantástico, e que a nossa colega de estudos orientados em Sociologia A irá assistir, e um outro que é uma provocação, considerando essa base conceitual, é uma provocação para analisarmos uma situação que é contemporânea a nós, está acontecendo nesse momento e nos atingindo frontalmente. Muito obrigado. Havendo dúvidas, espero encontrar vocês no nosso encontro de atendimento de Sociologia do Trabalho, que acontecerá na próxima semana, e o canal de comunicação pelo Moodle, o AVA, né, a plataforma AVA, está aberto e vocês podem me acionar a qualquer momento. Agradeço muitíssimo, muitíssimo a paciência, a gentileza e até mesmo o carinho de vocês. Recebi várias mensagens. Agradeço muitíssimo e peço desculpas pelas falhas técnicas que não me permitiram interagir com vocês da forma como eu gostaria. Foi algo que fugiu ao meu controle, mas que pôde ser bem conduzido pela resposta, pelas sanções positivas que vocês me concederam. Muitíssimo obrigado e que tenhamos uma excelente semana. Fiquem bem, com saúde e segurança. Tchau.